Voltei. No caso agora, trazendo para o nosso contexto aqui como é que fala? Do mormonismo, né? Teu filho tem que servir missão. Porque quando ele serve missão, aquele ato dele reflete em você. Ai, aquela é uma mãe tão boa, né? Mandou 5 filhos pra missão. Ai, que coisa especial essa família, né? Você escuta tanto isso, né? Pois é. Mas agora o teu filho não quer ir pra missão. Tua filha não casou no templo, não. Ih, já saiu da igreja, tá toda tatuada. Ela é, meu pai tá bem doida, minha filha, né? Agora você sofre por causa dela. Você sofre por causa do teu filho. Eu tô dando exemplos assim, aleatórios, tá? Agora você sofre. Talvez doa pra você como bom mormon, vai te doer, vai machucar o teu ego. Você vai voltar e vai questionar o que eu fiz de errado, onde foi que eu errei, né? Já falei tanto disso pra você, mas você ainda pensa assim, é ou não é? Porque você ainda tá intoxicado com esses pensamentos, mesmo que você já esteja fora da igreja. Isso demora muito tempo pra passar. Então esse é o sofrimento. Ai, meu pai, meu filho não foi pra missão. Minha filha, né, tá toda perdida lá. Ai, minha nossa, agora, né, não sei como é que vai ser. Esse é o sofrimento. Você perdeu o emprego. É claro que aquilo te causa dor, porque como é que você vai pagar as suas contas? Como é que você vai sobreviver? Quem que vai te dar emprego aos 50 anos de idade? Tô dando um exemplo aqui. Essa é a dor. Sabe quando é que o sofrimento entra? Sofrimento entra quando você começa a pensar: ai, por que eu tô passando por isso, né? Acho que é porque eu briguei com o bispo aquele dia. Eu não devia ter falado com aquele homem de Deus, né? Agora olha aí, ó, o que acontece comigo? Ai, mas eu não tava pagando o dízimo direito, não tava. O Senhor dá, ele tira, né? Agora, né? Pronto, agora esse é o sofrimento. A dor foi a perda do emprego. O sofrimento é você procurar resposta para tudo. Porque você desenvolve um hábito muito perigoso dentro da igreja. Eu falo baseada na minha experiência, talvez não seja o teu caso, mas no meu caso, eu tinha resposta para todas as perguntas, tudo explicadinho lá, né? Tudo redondinho, tá bom. Faz sentido? Faz! Mas foi tudo fabricação de várias mentes humanas no decorrer da história da igreja, né? Então você desenvolve esse hábito na tua vida pessoal, você quer resposta para tudo. Por que eu? Por que comigo? Ai, mas foi por isso, por isso, por isso. Pronto, agora é por isso, tá, tudo bem. Você sofre um acidente, né? Um acidente de carro, sei lá. Ai, foi castigo, porque. Tá vendo? Entende? A dor são os ferimentos que você sofreu naquele acidente. O sofrimento são os questionamentos e os sentimentos de culpa. Ah, porque eu fiz tal coisa, ou porque sei lá o quê. Ou então, olha, mas é porque Deus está me testando, né? Testando a minha fé. Pois é. Acontece que isso também é sofrimento, porque daí você pensa, lá no fundinho do teu cérebro, você pensa que você eu não devia estar me sentindo assim, eu não devia estar revoltado, eu não devia estar bravo, eu não devia estar triste, mas eu não posso me sentir assim, né? Porque eu tô pecando, isso aí tem um propósito. Aí você sofre porque você não pode ser vulnerável, sentar, chorar e falar: eu tô mal, eu tô triste, eu tô depressivo com o que aconteceu. Então, independente de você ser um membro da igreja em bom status, ou você ser um membro da igreja que pisou na bola que todos nós pisávamos, né, quando éramos membros da igreja, em maiores ou menores proporções, né? Mas ninguém é perfeito, então é claro que você não vai fazer tudo aquilo, né? Você não consegue viver à altura daqueles padrões que eles te estabelecem. Você sempre será um servidor inútil. Então você tem sempre aquele sentimento no teu coração de que você não está fazendo o suficiente, amigo. Ninguém chega para você, para uma entrevista e fala assim: parabéns, irmão, você foi fiel por 5 anos, né, aqui no teu chamado, você tem sido um membro excelente, vamos te dar 1 ano de férias agora, você não precisa ter chamado na igreja, você não precisa vir todo domingo, cuida da tua família, cuida de você, vai viajar, lá, 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 lá. Não, você nunca vai ter isso. Você fez 5, você agora vai ser exigido fazer 10. Você fez 10, eles vão pedir 15. Você fez 15, eles vão pedir 20. E aquele a quem muito for dado, muito se lhe exigirá.
doutrina e convênios. Então você sente, ai minha nossa, né? Eu não tô me aguentando aqui, eu tô estressado, mas eu tenho que cumprir esse mandamento, porque eu tenho sido tão abençoado, eu vou aceitar o chamado. Vou, porque, né? Aqui muito for dado, muito será exigido. Então eles te cercam de todos os lados. Sabe o que isso traz para a tua vida? Sofrimento. E você não se dá conta. A dor é o acontecimento em si. O sofrimento é a autossabotagem. O sofrimento é você ter que enfrentar aquela situação sem poder ser vulnerável. Você tem que ser valente, você tem que ser forte, né? Esse é o sofrimento. Ou pior ainda, você ter aquela consciência pesada. Ai, meu pai, né? O Senhor tá me mostrando, né? Que daí eu fiz aquilo lá que eu não devia ter feito, agora eu tô sendo castigada, né? Depois que eu parei de pagar o dízimo, nunca mais consegui um emprego bom. Ai, nunca mais. Tão difícil, né? Isso causa uma inimizade entre você e Deus, que você não percebe. Hoje eu vejo isso, tá? Olhando para trás, olhando para minha própria vida e aprendendo, como é que fala? Aprendendo filosofias de vida que eu tenho gostado muito, me identificado muito. Filosofias essas que têm me dado muita paz de espírito. Paz essa que eu, Vânia, nunca encontrei dentro da Igreja Mórmon, ou melhor conhecida como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu vou falar o nome da igreja inteira algumas vezes nos vídeos, não porque eu tô preocupada com o que o presidente Nelson diz, mas para você que de repente cai de paraquedas aqui nesse canal, daqui a 2 ou 3 anos, onde o nome Mormon já está mais longe da igreja, até porque o nome do livro de Mormon já vai ter mudado também, eu quero deixar claro para você que eu estou falando da igreja que você frequenta, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então presta atenção nisso, porque você sempre leva para o lado pessoal as coisas que acontecem na tua vida e o teu cérebro vai pregar essa peça em você. E não é o Espírito Santo, querido. Não, não é o Espírito Santo, não tem nada a ver com isso. É o teu cérebro que tem tudo lá registrado, porque ele foi controlado, ele foi manipulado por anos ou meses, e você tem muito medo, e você quer respostas, porque você é um ser humano. Então você cria essa inimizade com Deus, você cria sofrimento desnecessário para a tua vida. As dores você não vai conseguir evitar, não. Mas o sofrimento você pode evitar, se você quiser. É preciso muita força para conseguir fazer isso dentro da igreja, sendo manipulado daquela forma. Você não vai conseguir. Presta atenção na tua vida, só presta atenção. Não precisa acreditar em mim, presta atenção. Se quando alguma coisa acontecer, alguma coisa ruim acontecer, você não vai acrescentar sofrimento. Ai, por que, né, que aconteceu isso? Ai, mas eu tô sendo testado. Ou você pergunta o porquê, ou você quer saber por que você tá passando por aquilo, ou você consegue encontrar um monte de respostas do porquê, um monte de motivos, né? Eu adoraria que você entendesse que é só você olhar em volta de você. Todo ser humano nesse planeta está sujeito a tudo. O sol nasce sobre todos. As tragédias acontecem na vida de todos. Tinha uma moça aqui chamada Elizabeth Salgado, foi um caso famoso aqui. Ela é mexicana, membro da igreja, eu vi fotos dela no noticiário e na internet também, fotos dela com a plaqueta de missionária da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela veio do México para estudar aqui. Para onde ela veio? Para Provo. Ela estava apenas um mês em Provo. Você via que ela era uma moça boa, sabe? Vestida como moças virtuosas da igreja devem se vestir, né? Devem se vestir, não. São coagidas a se vestir. Vamos falar real aqui. Fazia um mês que ela estava aqui e ela desapareceu. Em Provo, né? Provo é conhecido como paraíso mórmon, porque a grande maioria lá, até onde eu sei, é mórmon. Me corrija se eu estiver errada, mas tem mais membros da igreja lá do que aqui em Salt Lake, porque a BYU está lá. Então tem muitos estudantes, a igreja é muito mais numerosa lá.
e ela desapareceu. Eu só fiquei sabendo agora, recentemente, que... bom, e aí começaram a buscar, e ninguém entendia o que tinha acontecido e tudo mais. Ela mal falava inglês, né? Ela sumiu, quando ela saiu do curso dela de inglês em Provo, ela desapareceu. Encontraram os restos mortais dela, os ossos dela, em um canyon aqui em maio deste ano. Alguém sequestrou né? E acabou com a vida dela. Lembra que eu falei pra você de Susan Powell, que também desapareceu e o corpo dela nunca foi encontrado? Ela era casada com Joshua Powell, um membro da igreja fiel. Eu esqueci de falar pra você, fiel, acho que era fiel, né? Sei lá. Mas tinha o rótulo, pelo menos, de membro da igreja. Eu esqueci de falar pra você naquele vídeo que o pai dela não queria que eles se casassem tão rápido. Eles namoraram por apenas alguns meses e depois decidiram se casar. E o pai dela falou pra ela que ela não devia se casar tão cedo, devia conhecer melhor o rapaz. E ela tinha conversado com o bispo aconselhou ela a se casar logo, né? Porque não pode quebrar a lei da castidade, né? Não pode, pois é, então casa. E o pai dela ligou pro bispo e falou com o bispo sobre a situação, e o bispo falou pra ele, não, irmão, é melhor que eles se casem já mesmo. Você, entre a opinião do teu pai e a opinião do bispo, que é um homem de Deus, né, que tem um manto lá do invisível, né, você vai seguir o conselho do teu bispo, né, e ela seguiu o conselho do bispo. E ela morreu e depois o marido dela, depois que ela desapareceu, ele explodiu a casa com os 2 filhos pequenos dentro, os 3 morreram. Então, assim, por que eu tô te falando isso? Para você entender que não existe nenhuma instituição que te protege dos males do mundo, querido. Isso é ilusão. Isso é mentira. Cuidado. Com certeza essa moça, né, tava lá em Provo, tava se sentindo tranquila, talvez não tenha tomado medidas de segurança que ela tomaria no México, por exemplo. Tô em Provo, né? E aquilo deixou ela mais suscetível, né, e vulnerável ao que acabou acontecendo. E é para você se dar conta de que é tudo uma ilusão. O que eles vendem para você é um produto que não tem como testar e é ilusão. E quando dá errado, a culpa não é tua. Não existe culpa. O mundo é o que é, a vida é o que é. O que tem depois da morte, se tem alguma coisa ou não, ninguém sabe. Eu fiz as pazes com o desconhecido. Eu não tenho a menor ideia do que tem depois da morte, se tem, se não tem, se a gente reencarna, se ressuscita, se vai para isso, para aquilo. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Você fala, você não é cristã, né? Porque não acredita no céu e no inferno. Olha, amiga, desculpa, eu me considero uma cristã progressista, eu diria. Se é que existe isso, tá? Existe sim. Cristã progressista, no sentido de que eu vivo o cristianismo do meu jeito. E eu não preciso pegar todo o pacote e incorporar na minha vida. É preto, é branco, é isso, é aquilo, é certo, é errado, é bom, é mal. Eu vivo o cristianismo do meu jeito. Então, eu fiz as pazes com o desconhecido, eu não preciso saber o que tem depois da morte, se tem alguma coisa ou não. Eu vivo hoje da melhor forma que eu posso. Tudo que acontecer comigo, bom ou ruim, eu não preciso de respostas e nem de perguntas. Eu abraço o momento, e eu choro, eu reconheço que eu tô mal, eu abraço a minha vulnerabilidade, e eu me permito ser humana e não tomo aquilo pro lado pessoal e não permito que isso crie uma inimizade desapercebida entre mim e Deus. Para encerrar o vídeo, tá? Segundo o neurocientista, eu esqueci o nome dele, mas eu citei ele para você recentemente. Ele disse que quando pessoas que têm aquelas experiências, né, que entram em coma e veem o próprio corpo e tudo mais, experiência próxima da morte, se elas são cristãs, elas veem Jesus Cristo. Se elas são do Islã, elas veem um personagem que elas identificam como sendo o Alá. Se elas são budistas, elas veem Buda. Vem Ganesha, elas veem o Deus ao qual elas adoram, porque isso é o teu cérebro fabricando tudo isso. Só estou te colocando isso para você entender que ninguém sabe de nada, ninguém tem a verdade, cada um tem a sua. Cada um tem o direito à sua própria verdade. Não deixa ninguém te enfiar goela abaixo a verdade deles, busca a tua e abraça, vive ela e seja feliz. Tá bom? Obrigada por me escutar, meus queridos, falamos na próxima. Tchau, tchau.